Pedia também, dentro do possível, fosse breve, para depois termos tempo, deste 10 minutos. O Braga Ciclável é uma estrutura que se empenha há vários anos na melhoria das condições cicláveis da cidade de Braga. Tem vindo ao longo dos últimos 4 anos a trabalhar em parceria com o município. Apresentou várias propostas, inclusive a proposta de uma mobilidade sustentável ainda ao anterior executivo, do qual resultaram a colocação de 7 pontos de estacionamento adequados, com uma tipologia adequada, segura, e foi tudo feito com um trabalho e colaboração entre o município e o Braga Ciclável. Ainda este ano o município voltou-nos a abrir portas, começámos a colaborar com o atual executivo, tem sido muito aberto a este diálogo com a comunidade, que é muito importante para se conseguirem efetivamente resultados bons. Eu acabei por, a convite do município, integrar a equipa de revisão do PDM para rever a rede ciclável que está neste momento presente no PDM. Neste caso temos aqui apenas demonstrado a rede ciclável urbana que está presente e foi ainda adicionada a rede ciclável interurbana. Para isto foi adicionado um novo dado que estava em posse do Braga Ciclável, que são as linhas de desejo dos ciclistas urbanos de Braga. Portanto, nós fomos junto de ciclistas urbanos de Braga e perceber por onde é que eles efetivamente circulavam. Isto permitiu-nos inserir na rede ciclável que está agora em sede PDM em discussão pública uma via que julgamos ser estruturante, que é a rodovia. Para além do eixo Universidade de Minho, Estação da CP, que passa pela Rua Dom Pedro V e pela Rua Nova de Santa Cruz, existe esta outra ligação. Falando, portanto, primeiro neste eixo Universidade de Minho, Estação da CP, passando pela zona central da cidade, podemos falar dos locais que agora o professor acabou de mencionar, que são vias de sentido único, com exceção do tráfego de transportes coletivos. O que nós consideramos importante e fundamental é existirem corredores bus e bici, que são basicamente corredores onde a bicicleta e o autocarro partilham o espaço. Isto já acontece em várias cidades, como, por exemplo, na Alemanha, em Berlim, Bremen, em Munique, na Bélgica, em Espanha, no Canadá, etc. Isto está tudo presente num documento que a Mobil lançou há pouco tempo sobre corredores bus e bici. Para além disto, achamos que uma permissão da circulação da bicicleta no sentido contrário ao que é permitido a todo o tráfego é importante e é possível, tanto que se faz em todas as cidades, em várias cidades do mundo que são amigas da bicicleta. Temos exemplos alemães, franceses, suíços, americanos, holandeses, enfim, uma infinidade delas, e aqui só estão alguns exemplos. É o caso, por exemplo, de Paris, na França, que tem um sinal mais atrás e pintou uma faixa ciclável para permitir o sentido contrário ao tráfego normal. E o que eles chamam, os franceses, do bom senso do contrassentido. No sentido normal, portanto, há uma zona 30 que também é partilhada com a bicicleta. O mesmo se passa em Grenoble, onde com uma tinta e uns mecos conseguiram efetivamente criar uma zona segura de contrassentido. O mesmo em Lille, optaram por não pintar
a faixa ciclável, apenas pôr os desenhos da bicicleta no chão, sempre com o sentido proibido e a permissão, a exceção à bicicleta. O mesmo aqui na nossa vizinha Espanha, em Vitória, com bidirecionalidade para as bicicletas e apenas um sentido para o tráfego motorizado normal. Isto não quer dizer que no contrassentido o autocarro também não anda, como é aqui o caso do Dom Pedro V. Bem, o bom senso do duplo sentido. Os franceses são, digamos, os suprassumos da mobilidade. E eles escreveram, inclusive, um guia sobre isto, sobre o bom senso do duplo sentido, que diz que o planeamento da década de 80 de sentidos únicos está ultrapassado e decadente e os seus inconvenientes são conhecidos. Leva ao aumento das velocidades nestas artérias, aumento das distâncias percorridas que levam a um aumento da poluição, aumento dos percursos para ciclistas e transportes públicos, a perda da legibilidade dos percursos para bicicletas e para transportes públicos. Este documento foi publicado em novembro de 2009. Mas não é só lá fora que isto existe. O contrassentido já existe em Portugal. Aqui temos o exemplo de Torres Vedras, em que temos o sinal proibido e existe a exceção para bicicletas. Temos um exemplo que nos deixou profundamente contentes, que é em Matosinhos, a rua Brito Campelo, que é uma rua pedonal quando o transporte público circula, abriu a exceção para velocípedes ainda este ano. E em Braga, os ciclistas continuam a circular, vai ali outro à frente, continuam a circular em contrassentido, uma vez que se sentem mais seguros a circular na rua Dom Pedro V de forma ilegal. A única alteração que era necessário fazer seria colocar aqui um exceto de velocípedes e talvez gastar umas latas de tinta com umas pinturas de umas bicicletas no chão e o problema ficava resolvido e a legalidade seria imposta. Outra das questões que têm sido trabalhadas é a zona pedonal de Braga. A nossa zona pedonal, a maior do país, segundo dizem, tem o trânsito proibido neste momento, não é? Temos a sinalização da zona pedonal, o trânsito é proibido. Mas todos sabemos que isto não é assim. Portanto, todos os dias andamos no centro e, se estivermos atentos, vemos ciclistas. Não é um, não são dois, são vários. Até a transportar crianças. E até senhoras. E eu digo até senhoras não de uma forma discriminatória. Porque os estudos apontam que quando as mulheres andam de bicicleta numa determinada zona, isso significa que essa zona é segura para andar de bicicleta, porque as mulheres têm uma percepção de segurança maior do que a dos homens. E, para além disto, temos umas empresas de bicicleta que se começaram a instalar no centro histórico e que atraem os turistas para o centro histórico e que dão a conhecer o centro histórico em bicicleta. Para além disto, temos os senhores agentes da ciclopatrulha que andaram, imagine-se, toda uma temporada ilegais a percorrer a zona pedonal de Braga. Mas decidiram não autuar ninguém, nem se autuarem eles próprios. Porquê? Porque o feedback da população, isto segundo o seu comissário Ricardo Amaral, foi bastante positivo relativamente ao uso da bicicleta, tanto na zona pedonal como fora dela. Para além disso, temos alguns cicloturistas que nos visitam e, segundo o Jesus Frei, aqui no congresso que aconteceu em Lisboa, o Congresso Ibérico da Bicicleta, mencionou que em Portugal e Espanha o cicloturismo move 1,7 mil milhões de euros por ano. E está subaproveitado. 1,7 mil milhões de euros. Não são trocos. Isto está subaproveitado. Portanto, nós estamos a deitar dinheiro fora. Mas isto, como é que se passa lá fora? Em Nantes, na França, vemos uma senhora toda sorridente a conviver pacificamente com as pessoas na zona pedonal. Em Münster, na Alemanha, vemos as zonas pedonais cheias de bicicletas, com uma convivência pacífica e sã. Em Assen, na Holanda, as bicicletas andam nas zonas pedonais. Em Granada, até as ruas mais estreitas, a bicicleta anda e não há nenhum problema. Em Horsham, no Reino Unido, vemos ali uma senhora no meio de vários peões e não se passa nada, é perfeitamente saudável. E em Burgos, a felicidade reina. Bem, e o que é preciso para isto? Apenas uma pequena sinalização que diz que a bicicleta é permitida, mas que, aqui isto está em alemão, que o passo do ciclista deve ser moderado ao mesmo nível do peão. No Reino Unido, eles optaram por criar uma zona 20 em vez de uma zona
pedonal e proibir o resto de tudo, e só proibiram o tráfego automóvel e de motociclos de circularem nesta zona. Em Espanha, pedem precaução ao ciclista para respeitarem o peão, porque a zona é dos peões e não é dos ciclistas, em caso de conflito, para dar prioridade, mas permitem a circulação de bicicleta. Em Bruxelas, na Bélgica, é a mesma coisa, os ciclistas estão autorizados, a prioridade deve ser dada ao peão. Bem, aqui, isto é uma pequena proposta, uma pequena brincadeira, passaria apenas por uma pequena alteração de sinal, em que a zona, uma vez que o regulamento de sinalização de trânsito ainda não saiu, não sabemos bem qual é que será o sinal a colocar ali, mas uma zona partilhada entre peões e ciclistas, e prioridade ao peão com um limite de 10 km/h, que é o que está agora regulamentado para os carros. Os carros podem circular para cargas e descargas a 10 km/h na zona pedonal. Bem, mas, atenção, será que no centro histórico há problemas entre velocípedes e peões? Bem, eu, em novembro do ano passado, tive um acidente e, como tinha muito tempo livre, decidi enviar uns e-mails à Autoridade Nacional de Segurança Rodoviária a pedir exatamente os dados sobre acidentes em Braga. Eles forneceram os dados entre 99 e 2012. Factos são factos. Entre 99 e 2012, velocípedes e peões, existiram 9 acidentes. Um ferido grave e 8 feridos leves. Destes acidentes, estão todos inseridos nas ações do peão, nomeadamente não definidos ou a entrar ou sair do veículo. E a ANSR diz que existiram 0 acidentes na zona pedonal. 0. Veículos ligeiros e velocípedes, pronto, é uma infinidade deles, e veículos ligeiros e peões, então ainda pior, acho que não vale a pena estar a referir isto aqui agora. Para além disto, da zona histórica, da zona pedonal, achamos que é importante existir um aumento do número de bicicletários e sinalização dos existentes. Isto tem sido trabalhado pela equipa que está neste momento a estudar estes casos. Já definimos alguns pontos que serão estratégicos e achamos que é necessário tanto uma coisa como outra, principalmente os estacionamentos serem seguros, bem localizados e terem sinalização. Neste caso temos falta dela. E a ausência de estacionamentos de moto leva a que os estacionamentos de bicicleta acabem ocupados pelas motas. Não é nada de inovador, não é nada de novo, é apenas um pequeno sinal que existe com a venda dos equipamentos, ou em Londres no próprio equipamento, ou em Madrid uma sinalização vertical, e não queremos acabar assim. Isto é o estacionamento para bicicletas que neste momento está completamente lotado por motas. Não é? Tem ali 2 bicicletas, mas cuidado, são motas. E aqui à beira do Banco de Portugal está um agente da autoridade todo dia, mas não pode fazer nada porque não tem um sinal. Portanto, chegaram a dizer que aquilo era para prender cavalos quando estavam a montá-lo. Bem, mas isto é uma luta, uma proposta que já vem há muito tempo, toda esta ligação. Falemos então agora da outra ligação. Uma ligação que será feita na zona plana da cidade, não é? O segundo eixo mais importante da cidade, a nossa rodovia. A rodovia é essa que albergou a primeira ciclovia da cidade. Aqui está ela, como todos a conhecemos. A rodovia não tem falta de espaço, tem 25 metros de fachada a fachada e é bastante democrática. Tem 21 metros para os carros e 4 metros para os peões, portanto 2 metros de passeio para cada lado. Até vai ali uma senhora, por acaso fotografei este depósito, era uma senhora com um carrinho de bebê, que ficou cheia de medo quando viu o carro entrar à frente dela, porque lá se vai o meu filho. Então, o que é que nós achamos que aqui poderá ser feito? Simples. Aumenta-se os passeios, dá-se prioridade ao peão, e cria-se uma ciclovia que seja segura, direta, cómoda, legível, contínua e com soluções seguras nos cruzamentos. Todos estes critérios são importantíssimos. E o que é que sobra? Bem, ficamos com 6 metros de passeio para os peões, 3 de cada lado, 2 metros de pista ciclável segregada, aproximadamente, com os lancis e tudo o resto, e sobram 15 metros para os carros. Com estes 15 metros para os carros, o que é que temos? Temos mais segurança para os peões, aquela senhora já não teria medo de ir ali com a criança, certamente. Acabaremos por ter uma acalmia de tráfego, e nestes 15 metros ainda há espaço para os autocarros. Se quiserem fazer aqui alguma coisa para o estudo, podem fazer à vontade. E temos então, depois no fim, mais pessoas a andar a pé, mais pessoas de bicicleta, mais pessoas de autocarro e menos pessoas de carro. Acabaremos por ter uma cidade muito mais amiga das pessoas e de todos os utilizadores vulneráveis.
Mas será que inventamos isto tudo? Será que isto é tudo invenção da nossa cabeça? Não. Nova Iorque tem 9 milhões de habitantes. E entre 2007 e 2011 a cidade duplicou o número de utilizadores de bicicleta. Isto aconteceu por quê? Correu o ano 2008, quando o mayor de Nova Iorque, o Sr. Michael Bloomberg, decidiu fazer um plano completamente radical. E decidiu pegar em galões de tinta verde e, numa determinada área da cidade, pintar o chão. Simples. Pegou em tinta, pegou em mobiliário urbano, criou baías de estacionamento e começou a tirar espaço ao automóvel e a devolvê-lo às pessoas e aos ciclistas, e a criar ciclovias. Com isto ele criou 530 km de faixas ou ciclovias ou zonas onde se pudesse andar de bicicleta com segurança. Aqui temos outro exemplo de Nova Iorque, com o estacionamento conseguiu criar ali uma zona perfeitamente ciclável, ali do vosso lado direito, e ainda manteve o tráfego. Como vemos, passaram a existir menos carros porque as pessoas começaram a andar mais a pé e mais de bicicleta. Temos Times Square. Com isto ele conseguiu que as pessoas fossem da Broadway até Times Square de bicicleta. Times Square, que é a praça do jornal Times, é conhecida por ter um tráfego brutal. E ele pegou e tirou simplesmente 3 faixas de rolagem do lado, transformou aquilo numa zona pedonal, pôs apenas tinta no chão, meteu lá umas mesas de plástico, aquilo não tem cafés, não tem esplanadas, e as pessoas apoderaram-se completamente daquilo. Outro indicador interessantíssimo é este. Em Nova Iorque, o risco de andar de bicicleta. A cinzento tem o número de acidentes e a verde o número de utilizadores de bicicleta. Nós vemos que a partir de 2008 há uma quebra, portanto há mais ciclistas a andar, muitos mais, e muitos menos acidentes. Quantas mais bicicletas andarem, quantas mais pessoas de bicicleta andarem, menos acidentes existem. E o que é que temos? Portanto, os americanos gostam muito de estatística, passados uns meses já tinham números cá fora. Na 8ª e na 9ª Avenida tinham menos 35% de acidentes e menos 58% de acidentes. E, isto é que é o mais importante, na 9ª Avenida, portanto, da 23ª até a 31ª ruas, eles tinham um aumento do comércio local de 49%. O comércio local começou a ganhar 49%. Isto pode ser explicado num pequeno manual sobre as ciclovias protegidas, que significam trabalho, significam dinheiro, significam economia. Há uma pequena história que aconteceu exatamente em Nova Iorque, de uma pastelaria que estava sediada numa das zonas mais caras da cidade, mas não estava a conseguir ter rentabilidade, estavam a entrar na falência. Então decidiram fechar e compraram uma loja numa rua que estava completamente devoluta, exceto, claro, a loja deles, que abriu. Abriram a loja, decidiram pegar uma lata de tinta e pintar uma ciclovia ao longo da rua. Todas as casas estavam devolutas, tinham uma ciclovia e tinha a loja deles, com bolinhos caseiros, com um cheirinho de bolos. Os ciclistas começaram a aparecer, começaram a cheirar o pão, os bolos, começaram a parar e a comprar. A verdade é que, esta história é bem relatada nestes livros, a verdade é que aquela rua que inicialmente estava devoluta passou rapidamente a estar cheia de lojistas, e a estar cheia de comércio que trouxe depois prosperidade para a rua. Bem, vocês dizem, claro, Nova Iorque, 9 milhões de habitantes, megalómana, ok, vamos buscar uma cidade mais pequena, Sevilha, 700 mil habitantes, 0% de utilizadores em 2000 e 10% de utilizadores em 2013. O que é que Sevilha fez? Pegou em vias tipo a nossa rodovia, encurtou, criou baías de estacionamento e uma via bidirecional. Sevilha, neste momento, é o motor da Andaluzia. Neste momento está a ser desenvolvido o plano andaluz da bicicleta, que tem como base Sevilha, que conseguiu este aumento drástico de utilizadores para a bicicleta. No mesmo congresso em que eu estive presente o ano passado, eles falaram exatamente disso. Eles querem que toda a Andaluzia passe a ter 10% de utilizadores de bicicleta, não só Sevilha, mas toda a região andaluza, que é um universo de cerca de 2 milhões de habitantes.
Bem, mas será que existe alguma cidade parecida com Braga? Existe. São Sebastião, Donóstia, Pirineus, Norte de Espanha. Por incrível que pareça, 50% da sua população vive em zonas super declivosas, bairros importantíssimos. E mais incrível ainda é o índice de pluviosidade deles, que é superior ao nosso. Chove mais do que em Braga e São Sebastião. Será que alguém acredita nisto? Bem, em 99 eles tinham 0,7 utilizadores de bicicleta. Em 2012, o alcaide de São Sebastião fez uma loucura, segundo a população na altura. Pegou na Estrada Nacional 1, que liga Paris a Madrid, passa na marginal de São Sebastião, tem 4 faixas de rodagem e transformou. Cortou 2 faixas de rodagem, pôs uma ciclovia bidirecional de um lado e pôs uma faixa base do outro. Sobraram apenas 2 faixas de rodagem para veículos automóveis. A verdade é que isto revolucionou completamente a cidade. Depois disto, criaram um plano andaluz, um plano de Donóstia, que eles lá são bascos, são muito aguerridos ao nome da bicicleta, e a partir daí tem todos os anos crescido o número de utilizadores da bicicleta. Portanto, dizem os nossos amigos de Copenhaga que se construirmos as infraestruturas, eles vêm em massa. Braga tem 181 mil habitantes, não é? 0,1% de utilizadores de bicicleta em 2011, o estudo do Quadrilatero apontava para 0,4% no casco urbano em 2013, há aqui um pequeno aumento. E o coração, o grande problema, o coração de toda a mobilidade está aqui, a Rotunda das Piscinas. A Rotunda das Piscinas, para ela e o ciclista, está constantemente congestionada. E está constantemente congestionada porque todas as suas artérias são insuportáveis para este coração da mobilidade. As velocidades que lá se praticam são superiores àquelas que deviam ser. O trânsito automóvel é agressivo, é hostil. A Rotunda das Piscinas é um palco de enorme sinistralidade rodoviária. E é um sítio onde os peões são atropelados nas passadeiras e os ciclistas são abarroados. Temos aqui um exemplo. Não há muito tempo, de um jovem de 15 anos que ia na estrada e foi abarroado na bicicleta. Bem, sabemos por mais um estudo que com mais infraestruturas seguras existem mais utilizadores diários da bicicleta e menos acidentes rodoviários. Portugal está lá em cima, a Dinamarca está cá em baixo. E, quase a terminar, tenho mais uma história do prefeito de Curitiba, Beto Richa, que veio a Lisboa em 2005. E, visitando Lisboa em 2005, foi recebido por Carmona Rodrigues. Carmona Rodrigues pegou no Beto Richa, meteu num carro e começou a mostrar a cidade, a explicar os problemas que tinha, os problemas de mobilidade, tentar encontrar soluções, etc. Beto Richa é uma pessoa que não fala muito, é uma pessoa muito contida. E, chegando ao aeroporto, Carmona Rodrigues estava indignado pelo seu silêncio. O Beto Richa saiu e virou-se para ele e disse: "Você tem 2 problemas. Um é fácil, resolve com uma lata de tinta, o outro é mais difícil, é a sua cabeça." Esta história foi contada no debate de mobilidade que eu estive a moderar na Junta de Freguesia de São Vítor, inserido na Semana Europeia da Mobilidade, pelo engenheiro, pelo Instituto Superior Técnico de Lisboa e especialista na área de mobilidades pelo Imperial College of London, Mário Alves. Portanto, eu penso que muitos dos problemas que nós temos realmente se resolvem com uma lata de tinta e muitos dos outros problemas estão na nossa cabeça. Se nós queremos passar da cidade que temos hoje, do século XX, para uma cidade do século XXI, que já vemos aí muitos exemplos, temos muita tinta para gastar. Obrigado. Bom, tivemos aqui então apresentação de alguns problemas, de algumas propostas, são algumas propostas de cidadãos, não é? Não há aqui nenhuma instituição por trás desta reflexão e destas propostas, mas são, pelo menos a mim, agrada-me bastante ver estas, não quer dizer que concordo com todas, mas acho que é muito saudável de estarem aqui cidadãos a propor algumas soluções para Braga. Portanto, temos muita matéria para reagir, diria assim. Eu se calhar convidava, talvez, começar pelo António Batista da Costa, que esteve aqui
tem aqui muita área que é sua jurisdição, digamos assim. Temos aqui o conflito do automóvel com o autocarro, temos, não foi abordado, mas temos também a possibilidade de utilizar as bicicletas nos transportes públicos, por exemplo. Sei também que os transportes urbanos de Braga têm também alguma reflexão sobre esta matéria da mobilidade sustentável também, portanto pedia-lhe um comentário, uma reação, uma apresentação também de algumas reflexões que tenham feitas e propostas que o estudo tenham para a cidade. Boa noite a todos, obrigado. Gostaria de ver as duas propostas porque são sensatas, são simples e a discussão sobre a mobilidade exige de facto uma grande participação, uma capacidade de se ouvir múltiplas propostas divergentes para chegar a consensos. Estas cidades que foram aqui apresentadas